E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, novamente estamos aqui a fim de darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 31, Vampiro. E no programa passado, nós conversávamos sobre a atitude do diretor da vigilância, chamado Paulo, com relação à entrada da senhora que está pedindo, a senhora que o André Luiz diz que ela tem uma aparência de mendiga, está toda esfarrapada, a permissão que ela está solicitando para adentrar as câmaras de retificação, né? Adentrar na colônia. O irmão Paulo está mostrando para o André Luiz e para a Narcisa que ele consegue sentir a vibração de hipocrisia que essa criatura traz. E ele vai tentar provar para o André Luiz e para a Narcisa que ele tem razão, que ela ainda não tem condição de adentrar a casa porque ela não reconhece ainda os próprios erros e ela não está com a mínima boa vontade para resgatar os débitos dela. E ele enfatizou, o que ela quer é perturbar quem está trabalhando. E a Narcisa, né, ele percebendo que a Narcisa quer ajudar ela de qualquer jeito, ele fala para a Narcisa, eu vou tirar a prova para você ver. E aí a gente comentou, até falou de uma página do livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, do capítulo 21, cujo título é A Fala de Cada Um. Ele vai conversar com essa mulher e através da fala dela, ele vai poder provar para Narciso, para o André Luiz, que ela ainda não tem condição. E aí ele toca realmente no ponto-chave da história, que são aqueles 58 pontos escuros que revelam que ela foi uma profissional abortista, uma profissional de ginecologia que fazia abortos, não é? E, além de tudo, explorava lá as moças que compareciam lá no consultório dela. Então, nós estamos no parágrafo 54. Vamos começar a ler, porque é quando ele faz a pergunta para ela. Não, 54 não, 53. Vamos lá, a gente já leu, mas vamos ler de novo para encadear o pensamento. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Tá falando pra gente também, tá? Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo inquieta, ela exibiu terrível caratonha de ódio e gritou. Quer dizer, ela já mudou a aparência dela. Já. Ela de beata de Sexta-feira Santa, como diz Marco Aurélio, ela agora já está como uma criminosa vulgar. Aqui, como toda obra, como todo ensinamento que os Espíritos nos dão, toda a página que a gente abre é para nós primeiro, né? Então está bem direto aqui. Ó. Ele diz assim, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Isso é para todos nós, né? Não, Paulo de Tarso diz, não lutei contra os aguilhões, né? Não recalcitreis contra os aguilhões. E ele fala assim, porque aí ele diz aí o que ela fez e em seguida ele fala, ela exibiu terrível carantonha de ódio, porque falou para a verdade. É isso que a gente comentou em programas passados. O nosso orgulho, o caso aqui dela é o orgulho, é muito grande porque nós não aceitamos os nossos erros.
A gente diz que, não, eu realmente errei, mas não é assim que funciona muitas vezes. Ele não aceita. Então, no momento que alguém... Basta a gente ter certeza. Para ter certeza disso, basta que alguém nos aponte o dedo e fala, você fez isso, está errado nisso. Pronto, já magoou, já arrumou briga, já complicou. É o que está acontecendo aqui. Exatamente o que acontece com a grande maioria de nós. Então, agora ela se revelou quem realmente ela é. É um exercício que a gente tem que fazer diariamente o tempo todo. Para nos livrarmos um pouco desse orgulhômetro, né? Baixar esse termômetro do orgulho que é muito grande ainda. E agora ela vai tomar uma atitude daqueles que não têm razão, mas para não ser agredido, agridem. Agride, exatamente. Ela agora vai tomar essa atitude, porque é quem ela é verdadeiramente. É igual o burrinho da história hindu. Ele não era tigre, ele era burrinho. Porque se ele fosse um tigre, a burrinha podia zurrar à vontade que ele não ia querer namorar. O tigre não namora burra, né? Não namora outro animal que não seja da sua espécie. Mas ele, como tigre, o que ele queria era namorar a burrinha. Então, a nossa amiga aqui, ela agora, ela vai botar para fora através da conversa, porque ele tocou no ponto certo lá na questão, né, da questão verdadeira que está acontecendo, e ela vai começar a colocar para fora quem realmente ela é. E aí ela continua. Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Olha, que já começou a xingar ele. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Olha como é que nós somos, né? E somos nós. A gente arranja desculpa quando a gente ainda não tá, né, não está apto não. Quando a gente ainda não está com vontade de aceitar os próprios erros, encarar a verdade, a gente usa de sofisma. Esse discurso aqui, quem escutar ela falando, vai pensar que ela é Madre Teresa de Calcutá. Né? Porque a boa crente, olha, isso não é a Madre Teresa? Ela auxiliou a maternidade na terra, foi caridosa, crente, boa e pura. E aí a gente pode nos reportar o Evangelho no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 43, Allan Kardec coloca esse trecho do Novo Testamento no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, em que ele titula, conhece a árvore pelo fruto. Aí, nos dizer de Jesus, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Então, é exatamente aqui o que ela está dizendo. A boca está falando do que está cheio o coração. No caso aqui, hipocrisia. No caso aqui... mentira. Sofisma, mentira, ódio e vai por aí afora. Então, é o que ela está dizendo. Então, é a modificação do coração que é essencial. E mais adiante, no mesmo capítulo, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, é muito interessante a gente abranger um pouco o raciocínio, porque o título é Não Creais em Todos os Espíritos. E aí no item 6, Kardec coloca um dizer da primeira epístola do apóstolo João. Ele diz assim, meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E isso vale para qualquer situação da vida, não é só na questão do aprendizado aqui ou na reunião mediúnica, isso vale para qualquer situação do dia a dia. Qualquer encarnado ou desencarnado que nos influenciem, não é? E aí nesse trecho do item 6, no item 7 seguido, já é um comentário de Allan Kardec que ele fala assim, João adverte contra eles, os homens, dizendo, meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito. O espiritismo
nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ele disse o que ela fez e esperou a resposta dela, que ele já sabia qual seria a resposta, né, o irmão Paulo. Quando ele faz a pergunta, ele já sabe qual vai ser a reação e a resposta. Para comprovar, tanto que ele fala, busquemos a prova. Ele fala antes, então ele já conhecia. É o que ela tem no coração, né? É o que ela tem, porque a boca só fala do que está cheio o coração, como disse Jesus. Isso serve para nós. A gente tem até não sei onde está o ensinamento, que a gente botasse um gravador. Eu acho que é no livro Ceareiros de Volta, que tem um ensinamento que muitos dentro de nós, uma página assim, mais ou menos, não lembro. Não, o trecho. Não, eu esqueci o livro. Que não nós é o temos... Técnica de Viver? Isso, Técnica de Viver, isso mesmo. É que muitos dentro de nós, os animais que nós temos dentro de nós, a ferocidade que nós temos, se a gente botasse um gravador assim, deixasse ele quietinho no canto, dentro de casa, para ouvir as nossas vozes depois, muitos de nós iam ficar impressionados. Sou eu que estou aí falando? Porque é a falta do autoconhecimento, né? Quando ela fala aqui que ela auxiliou a maternidade na Terra, ela não se colocou momento nenhum no lugar do feto que foi assassinado. Porque se ela tivesse se colocado no lugar do feto, ela não teria feito isso. E não é por outro motivo que Jesus reaviva aquele célebre ensinamento, que é um ensinamento de muitas civilizações antigas. É a regra áurea. Não fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse contigo. Se ela tivesse pensado nisso, e se nós pensássemos nisso o tempo todo antes de tomar uma decisão em fazer alguma coisa, a nossa vida seria outra. Se a gente usasse essa pequena regra que Jesus lembrou para a gente, relembrou para a gente, não é? De não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria para si, a gente evitaria muito problema na nossa vida. Ela, se tivesse pensado não no feto, não é, que estava sendo assassinado, se ela gostaria de ser um dia esse feto, rogando por uma oportunidade de renascer para resgatar seus débitos, as suas dívidas, para melhorar a sua evolução, ela não teria feito isso, não é? Então ela está usando de um sofisma para dizer que ajudou a maternidade. Nem isso é verdade, porque ela explorava as gestantes, cobrando, né, talvez até chantageando. Quantas moças, às vezes, de famílias honradas, né, de famílias ricas, compareciam a essa lá, nesse lugar, e ela talvez também chantageasse para não falar o que fez, sempre explorando, né? Então, ela diz que foi caridosa, crente, boa e pura. Realmente ela era crente. Ela acreditava no Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Era esse Deus que ela idolatrava. Era isso que ela acreditava. Então, realmente ela só não diz em quem ela acreditava, mas nós aqui estamos vendo que ela era crente no Deus do dinheiro, porque ela baseou a sua profissão para, né, ter lucros extras, excessivos, fazendo esse tipo de trabalho. Quando a Teresa diz que ela era crente no Deus do dinheiro, é porque ela fez do dinheiro um Deus, né? Um Deus minúsculo. Ela fez do dinheiro um Deus. Não é que o dinheiro é ruim, não é isso. Mas ela fez dele o Deus que dominava a vida dela. E aí tem o interesse passando por cima de tudo, né? De qualquer situação. Uhum. Quando você faz de alguma coisa um Deus. Então é isso. Vamos continuar. Continuando, né? Não é isso, aí o Paulo vai continuar para ela. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Então, essas imagens, elas são holográficas. O que é uma imagem holográfica? Ela tem 3 dimensões. Ela tem movimento.
Os espíritos dizem que o nosso perispírito tem cor, tem cheiro e também tem essas imagens holográficas, que ele diz aqui, fotografia viva. O que é uma fotografia viva? É uma fotografia que se mexe, não é? Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Na Revista Espírita de julho de 1863, tem uma mensagem falando sobre o arrependimento. Então, o remorso é um sentimento que ele é um sentimento bom, porque é aquele sentimento de arrependimento das coisas erradas que a gente fez. O problema do remorso é quando a gente se paralisa nesse sentimento e começa a sentar à beira do caminho, como diz a música, para chorar e não fazer nada. E a gente sempre gosta de lembrar a atitude de Paulo nesse sentido, porque ele foi alguém que se arrependeu de tudo que fez de errado contra os cristãos, não é? Mas ele não ficou paralisado no sentimento do remorso. Ele resolveu mudar os seus pensamentos, as suas ideias com relação a Jesus e resolveu agir, não é, para reparar o que ele tinha feito de errado. Então, como ele diz aqui, o benefício do remorso é no sentido de você se arrepender do que fez, reconhecer seus erros. Mas esse sentimento, vamos dizer assim, o remorso, ele é perigoso quando você se deixa paralisar nesse momento. Você, por algum motivo, para com tudo e fica só se lamentando e não muda. E isso não adianta, isso não resolve nem o seu problema, nem o problema de quem você tem que ajudar e reparar. A palavra remorso no dicionário quer dizer, eu anotei aqui, abatimento da consciência por ter cometido um erro. Então, no que você cometeu o erro, se você está com abatimento da consciência, porque você cometeu o erro, porque você está reconhecendo que cometeu o erro. Já começou, já é uma etapa, reconhecimento do erro. Aí, o Emmanuel diz no livro Pronto Socorro, o título Culpa e Libertação, ele diz assim: o remorso é um lampejo de Deus sobre o complexo de culpa, que se expressa por enfermidade da consciência. Então, um lampejo de Deus. Só que ele continua, o sofrimento é a terapia de Deus destinada a erradicá-la. Porque vem o resgate, vem o sofrimento, né? Então, como a Teresa diz, o que não pode é a gente cair nele. Então, esse lampejo de Deus, se é um lampejo, é porque nos ajuda a reconhecer o erro. É isso que ele está dizendo, né? E ele diz mais adiante também, assim, agradece os encargos que a vida te confia, procurando cumpri-los alegremente. Alguns centímetros de remorso pesam no coração muito mais que uma tonelada de sacrifícios, né? Essa é a questão, porque o remorso é o começo da libertação. O que a gente não pode é se prender a ele. Não pode. Tem que ir para frente. Aí se prender a ele prejudica muito, porque é um atraso. Tudo aquilo que nos para no desenvolvimento nosso íntimo é um atraso para nós, porque a nossa fatalidade é o bem. Não adianta querer ficar preso no remorso. Eu fiz isso, eu não valho, eu não presto nada, eu sou uma lagartixa. Coitada, a lagartixa tem a função tão importante. Não pode falar isso dela para a vizinha. Mas não valho nada e tal. Não é assim. Porque isso atrasa a evolução. E muitos entes queridos nossos, muitos daqueles até a quem a gente fez o mal e estamos reconhecendo o erro pelo mal que nós fizemos, eles vão na frente evoluir e a gente fica parado no remorso. Isso acontece em muitos casos que a gente vê, inclusive nas obras de André Luiz. A pessoa evolui, nós fizemos o mal a ela, prejudicamos, mas ela perdoou e seguiu em frente. E nós ficamos presos no remorso, a nos atrasando cada vez mais. E entes queridos nossos, convivendo, já estão em
às vezes até em mundos superiores, e estamos aqui continuando aí nessa situação nossa ainda, por enquanto, lamentável de erros, né? O Divaldo Pereira Franco me ocorreu agora a lembrança de um fato que ele narrou numa das suas palestras, que ele foi visitado, né? Ele fez um atendimento fraterno lá na Mansão do Caminho de uma senhora que já tinha feito mais de 10 abortos. Ela não era profissional abortista. Ela foi, né, em algum lugar e ela resolveu abortar mais de 10 crianças, 10 bebês. E ela estava arrependida, muito arrependida, e estava preocupada se ela ia para o inferno, porque ela, né, agora ela compreendia que ela fez uma coisa muito errada. E o Divaldo falou justamente isso para ela: olha, é muito bom que você realmente reconheça o seu erro, mas você não pode paralisar a sua vida por conta disso. E você pode começar a reparar, né? A gente já não viu que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Ela já estava expiando no sofrimento atroz que ela já trazia dentro dela. Ela já estava no desespero, ela já estava sofrendo, ela já estava expiando aquela falta que ela cometeu. Ele falou: mas você pode começar a reparar a sua falta nessa encarnação. Você vá. Se você não conseguir adotar 10 crianças abandonadas, você passe a frequentar um orfanato e cuide de 10 crianças. Comece a dar uma vida melhor a essas crianças. E ele conta que alguns anos depois ele soube que ela abriu uma creche e ela ficava com algumas crianças, né, para as mães poderem ir trabalhar. Depois ela adotou outras crianças. Então, ela poderia ter ficado se lamentando a vida toda e não ter feito nada por ninguém. Mas, ao contrário, ela resolveu agir, não é? Ela entrou naquela fase do remorso, expiou porque sentiu muita dor, muito sofrimento, mas resolveu reparar. E reparou, já começou a reparação dela na própria encarnação. E aí a gente lembra o dizer de Jesus que o amor cobre a multidão dos nossos erros, né? Pode não apagá-los, porque eles estão lá, mas dependendo de como ela agiu, ela pode realmente ter ressarcido o débito dela, aquele débito, né, do aborto. Porque o próprio apóstolo Paulo, tudo que ele fez, pelo menos a maioria das coisas que se sabe que ele fez os outros passarem, ele na própria encarnação resgatou. Ele mandou bater, foi açoitado. Ele mandou apedrejar, foi apedrejado. Ele só não desencarnou depois com a cabeça decepada. Mas ele foi perseguido como ele perseguiu. Ele sofreu na encarnação, né? Ele expiou praticamente tudo que ele fez com que as outras pessoas passassem com a sua perseguição. Então, além de resgatar essa coisa dolorosa, né? Ele também amou muito. Ele também ajudou muitas pessoas. Só o trabalho, né, de fundar as igrejas. Então, a partir de um remorso, que é o começo, não é? A gente pode realmente conseguir modificar a nossa encarnação. Essa senhora do Divaldo, na própria, e o apóstolo Paulo também, de alguma maneira, conseguiu reparar muito dos seus erros na própria encarnação. É isso mesmo. Tinham mais comentários para a gente fazer, mas só terminando aqui já o tempo, finalzinho, dizer que o arrependimento, né? A gente não está dizendo que o remorso tem nada em comum com o arrependimento. É um passo, já é o trampolim para o arrependimento, né? Já é o arrependimento já inserido em nós. O que nós não podemos é nos fazer de vítima e ficar aí estacionado no remorso. O tempo está terminando. No próximo programa a gente continua esse raciocínio. Fiquem com Deus, muito obrigado pela paciência. Que Jesus continue nos abençoando. Muita paz a todos.
Deus abençoe vossos lares, vossas vidas. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.